Todos de pé, obedência à palavra de Deus. Aqueles que podem ficar de pé, aqueles que estão com problemas, como a nossa irmã Márcia, o joelho da irmã Alda, talvez ainda dói. Então, aqueles que estão limitados não precisam ficar de pé, só aqueles que podem. Hebreus capítulo 13, verso 15, vamos à leitura. Por meio de Jesus, através somente dele, o mediador, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. O autor de Hebreus aqui nos ensina que toda verdadeira adoração só pode ser oferecida por meio de Jesus Cristo. Isso também destaca uma verdade central da fé cristã. Não há acesso a Deus sem o mediador. E não adoramos confiados em nossos méritos próprios, mas na obra perfeita de Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. Aqui também o texto está dizendo, o autor, que devemos oferecer sacrifício de louvor. O que seria isso? E hoje, no tempo da nova aliança, não trazemos mais sacrifício de animais a Deus. O único sacrifício perfeito que já foi oferecido uma vez por todas na cruz é o sacrifício de Cristo. Agora, o nosso sacrifício aqui é a gratidão, é o louvor que brota de um coração regenerado. E esse louvor, ele é descrito como fruto de lábios que confessam o nome de Jesus Cristo, mostrando que a adoração nossa não é vazia, ela não é emocional, ela não é mecânica, como diz aqui na escola bíblica mais cedo. Ela é a resposta consciente do povo de Deus, que ele conhece, que ele confessa o seu Deus e que ele exalta o nome do Senhor. Em resumo aqui, o verso de Hebreus nos lembra que adoramos por causa de Cristo, através de Cristo e para a glória de Cristo. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais esta manhã, e foi mediante a tua misericórdia, estamos mais uma vez aqui reunidos. Ó Deus, nós te agradecemos pelo mediador Jesus Cristo, que através dele nós podemos oferecer a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Ó Deus, obrigado, Senhor Jesus, te agradecemos, louvamos o teu nome essa manhã. Ó Deus, glorificamos o teu nome, exaltamos o teu nome, que é o único nome digno de todo louvor, glória e adoração. Ajude-nos a prestar um culto que verdadeiramente agrada o Senhor, com reverência, santo temor, culto racional. Nos livra a nós agora, Senhor Jesus, de toda irreverência, de toda desconcentração, de toda falta de atenção. Ajude-nos, Pai, a manter nossa mente ligada a te adorar. Traga a nós entendimento. Ó Deus, obrigado, Senhor Jesus, por estamos aqui hoje, através da tua misericórdia, Senhor Jesus. Nos ajude a professar, Pai, ter lábios que professam, verdadeiros louvores, frutos dignos de exaltar o teu nome. Nós te agradecemos por esse momento, por esse culto, por esta manhã. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos à leitura da lei de Deus, Êxodo capítulo 20, do verso 1 ao 17. Vamos fazer a leitura, toda a igreja juntos. Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito,
Irmãos, temos aqui a lei de Deus. Durante essa semana, caímos, quebramos a lei de Deus, erramos contra Deus. E esse é o momento de nos arrepender. Vou dar um minuto à igreja e logo após eu estar fazendo a oração por todos nós. Esse é o momento para você confessar os seus pecados, arrepender dos seus atos odiosos, de graça a Deus, para que Ele te ajude que a vida cristã floresça mais em vez de regredir. Deus nos ajude. Senhor Deus, a salvação é pela graça, mas ela não foi de graça. Ela custou cada gota preciosa do seu sangue, do sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor. Para que hoje possamos ter paz com Deus, alguém foi crucificado, alguém foi escorraçado, alguém sofreu demais no nosso lugar. Senhor Deus, coloque isso em nossa mente, para que possamos dar valor a esse sacrifício. Não somente valor, mas muito mais. Corações gratos a Deus. Nível de nós de gratidão, Senhor Jesus. Coloque em nossa mente essa verdade. Que não é pelos nossos méritos, somos miseráveis, pecadores, falhamos todos os dias. Mas nos agarramos a Jesus a quem nunca falhou, nos agarramos aos pés da cruz. Oh Deus, obrigado por esse sacrifício perfeito. Merecemos a ira de Deus. Alguém entrou na frente dessa ira, nos livrou de uma condenação inteira do inferno. Coloque isso em nossa mente, para que venhamos odiar o pecado, odiar a vida de falsa piedade, a vida de contenda, a vida de malícia, a vida de ser um cristão na igreja, um demônio dentro de casa. Nos livra disso, Pai. Nos livra de professar uma fé que verdadeiramente não vivemos ela. Tenha misericórdia de nós, porque está a tua igreja, Senhor Jesus. Santifique a tua igreja. Ajuda a tua igreja a amar mais com o seu amor, perdoar mais com o Senhor perdoou. Ser hospitaleiros, ser pacientes, ser alegres, ser contentes. Nos livra de amar o pecado, nos ajude a odiar o pecado. A tua palavra diz para sermos santos como o Senhor é santo. Nos ajude a amar a santidade. Floresça os frutos do teu Espírito Santo em nós, grandemente, de forma sobrenatural. Nos ajude, Senhor Jesus. Nos livre de regredir na nossa caminhada cristã. Os livros dos postes de livros criados na semana, ó Deus, tudo que é emprestado. A minha esposa é emprestada, a minha filha é emprestada, tudo vem de ti. Tudo é seu, nada é nosso.
Nos livra de apegar nas coisas. Nos ajude a amar o reino de Deus e a sua justiça acima de todas as coisas. Nos ajude a amar Cristo de tal forma que, se chegássemos no céu e o Cristo não estiver lá, a gente procuraria onde que Cristo estivesse, incessantemente. Nos dê corações assim, Deus, amando a Cristo mais do que a própria vida, mais do que a nossa própria vida. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Vamos ver aquele cântico, a palavra cantada, Salmo 118, que vai se tratar da alegria dos justos pelo Salvador. Rende graças ao Senhor, pois é bondoso nosso Deus, a misericórdia dele para sempre durará. Diz a tua Israel, a sua graça não tem fim, e a casa de Arão. Diga que a misericórdia do Senhor para sempre dura, e os que temem o seu nome, que a graça não tem fim. Quando na tribulação seu santo nome eu me voltei, e o Senhor ouviu a prece minha dor aliviou. O Senhor está comigo, nem o mal eu temerei, Ele me molestará. O Senhor está comigo, entre aqueles que me ajudam. Livrei os que me odeiam, a retribuição. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar tanto em homens como em reis. Melhor é confiar em Deus. E cercaram as nações, mas eu a todas destruí. Em nome do Senhor, todas elas me cercaram, grandes cercos impuseram, mas eu destruí a todas, em nome do Senhor. Mas eu destruí a todas, em nome do Senhor. Como abelhas me cercaram, porém fogo atirei, e queimadas como espinhos foram todas as nações. Mas em nome do Senhor eu pude a todas destruir, pois iam me ferir. Mas meu Deus amparo trouxe, o Senhor é minha força, meu louvor alegre canto, pois Ele me salvou, pois Ele me salvou. Amém. Não pode se sentar. Mas esse é o momento de orar pelas autoridades constituídas do nosso país. Vou estar fazendo oração. E os irmãos da igreja juntamente, ora em silêncio. Vamos pedir a Deus graça sobre a nossa nação. Santíssimo Deus, Pai Santo, Deus grandioso, Deus eterno, infinitamente santo, Deus soberano, Deus que determina, Deus que governa, Deus que prescreve, Deus que faz que todas as coisas acontecem exatamente como o Senhor quer, Deus que é imutável, Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Ó Deus, Senhor Jesus Cristo, nós clamamos e oramos pela nação, Pai.
a nação do Brasil. Oramos pelo presidente, por todos os que fazem parte da organização governamental do nosso país. Oramos pelo STF, oramos pelos ministros, poder judiciário, executivo, legislativo, todos os políticos, ó Deus, que fazem parte do cuidado da nossa nação. Sabemos que estamos num atual cenário difícil, mas o Senhor cuida dos seus. Oramos para que o Senhor vai à corrupção do nosso país, para que o Senhor levante homens verdadeiramente piedosos, mulheres piedosas, Senhor Jesus, que pratica a justiça de forma genuína, de forma, Senhor Jesus, com devido temor e sinceridade. Deus, oramos também pela segurança pública de nosso país, do Exército, da Marinha Aeronáutica, os policiais penais, os policiais civis e militares, todos os policiais, ó Deus, que fazem parte da segurança do nosso país, da nossa nação, os vigilantes, as guardas civil. Ó Senhor Jesus, todos eles, cuidem desses homens e dessas mulheres, ajude esses homens, dê força a esses homens, dê proteção a esses homens, traga esses homens em casa, em segurança, essas mulheres, protejam todas as suas famílias. Oramos também, Pai, pelas autoridades policiais, todos esses, Pai, que cuidam da saúde pública do nosso país, ó Deus, os médicos, os psicólogos, os clínicos, os farmacêuticos, os técnicos de enfermagem, Senhor Jesus, os enfermeiros, todos esses, Pai, que cuidam da saúde, Pai, do nosso país. Guarde, dê força de saúde a esses homens, para que eles possam estar fortes para cantar os nossos. Ó Deus, oramos pelas autoridades eclesiásticas, Pai, os pastores, ó Deus, que estão, Pai, no anonimato, Senhor Jesus, cuide deles, cuide da tua provisão, cuide de suas famílias, eles estão longe, Pai. Às vezes de forma difícil de ser alcançada por nós, mas por o Senhor os guarda, o Senhor os protege, o Senhor os provê na tua vida. Cuide desses pastores piedosos, cuide da comunhão, Pai, de ser formado no Sudeste, derrame graça sobre esses pastores, para entrar na comunhão, dessa liderança de cada igreja, de cada igreja da comunhão batista formada no Sudeste, uma graça sobre eles. Ó Deus, para que eles possam cuidar cada vez mais do rebanho de Cristo. Oramos pela igreja batista reformada Emanuel, a qual nos ajudamos, Senhor Jesus, uma graça sobre os pastores, Renan, Tiago, sobre as suas famílias, o Jackson, os demais do reino, da mesa de diaconato. Cuide deles, Pai, cuide dessa liderança, cuide deles, dê sua provisão, dê a sua graça sobre a vida deles. Ó Deus, oramos pela igreja Batista Reformada Santa Luzia. Ó Deus, cuide dos casais, ajude os maridos, as mulheres, os filhos, Pai, dê uma graça sobre cada um, Pai, cada membro, cada visitante, cada frequentador da igreja Batista Reformada Santa Luzia. Cuide das crianças de cada família, dos idosos, das viúvas, dos solteiros. Senhor Deus, edifica cada vez mais esse corpo de Cristo. Edifica, Pai, traz graça, traz crescimento espiritual, Pai, traz amadurecimento. Senhor Jesus, ajude cada Pai a cumprir o seu papel devido que o Senhor estabeleceu mediante a Sagrada Escritura. Ó Deus, oramos pelos enfermos, Pai. Te agradecemos pela vida da Márcia que está aqui hoje conosco, que está se operando no seu meio ciático. Ó Deus, da Heloísa, Pai, que está gripadinha, que não pode estar aqui hoje, tendo a sua graça sobre esses enfermos. Ó Deus, te agradecemos pelo vida do Apolo, que o Senhor concedeu. Ó Deus, mais pessoas crescendo na igreja da Santa Luzia. Ó Deus, oramos por cada um, Pai, o Edson, que não pode estar devido à saúde, todos aqueles, Pai, que estão se recuperando dos seus quadros de saúde, tenham ali sua graça, sua recuperação. Ó Deus, oramos pelos processos judiciais da justiça, como se a causa ganha, direcione cada processo, ajude cada processo de nós dessa igreja. Tudo isso nós te pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos agora à leitura pública, desde o capítulo 10, lemos do 1 ao 14 semana passada, vamos ver agora do 15 ao verso 29. Desde o capítulo 10, verso 15 ao 29.
Êxodo 10, 15 ao 29. Diz assim: porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixaram a chuva de pedras, e não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então se apressou o faraó a chamar Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado esta vez ainda que odeis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar um fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Nona praga, trevas. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre toda a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viam uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, porém todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então o faraó chamou Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também todos têm de dar em nossas mãos sacrifícios de holocaustos que ofereçamos ao Senhor, nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nem uma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor, nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira de mim e guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei a ver o teu rosto. Nós vamos ao segundo cântico, palavra cantada, Salmo 3, que se trata da confiança em Deus na adversidade.
Temos agora o momento de ofertório. Os irmãos estão livres em outra vez. Tudo estiver, vamos fazer oração agora pelos projetos da igreja que estão em andamento. Deus, graça, que Senhor nos conduza, que Senhor ajude a igreja para te ser tomada essa Deus. Oremos. Senhor Deus, nós te pedimos mais uma vez, te clamamos, oramos ao Senhor. Levantemos nossa voz, Pai, forma de adoração, orando, pedindo ao Deus. Senhor, nos ajude nos projetos da IPSL. Ó Deus, os projetos da abertura do CNPJ, ó Deus, não vai ser fácil, mas o Senhor, Pai, para o Senhor nada é impossível. Ó Deus, ajude cada irmão nesse processo da abertura do CNPJ. Ó Deus, a prefeitura, ó Deus, ajude na questão da liberação dos documentos mediante os processos necessários para a abertura do CNPJ, ajude cada irmão, os advogados envolvidos. Ó Deus, cuide, provê para nós, Pai, o CNPJ aberto essa igreja, para que também já andarmos com vontade de fazer. Ó Deus, oramos também, Pai, pelo início, Pai, do teu rebanho, a qual o Senhor vai edificar, sustentar. Ó Deus, oramos para que tudo passou dessa igreja. Ó Deus, levante homens piedosos, homens exemplos dos lares, Pai. Homens que verdadeiramente têm o coração de pastor. Homens, Pai, que sabem cuidar da sua casa, que ama a sua esposa e cuide seus filhos na disciplina. Pois aquele que não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja do Senhor? Então levante esse filho, ajude esse homem. Essa responsabilidade extremamente séria. Capacite esse homem. Ó Deus, oramos também pelos diáconos, ó Deus. Ó Deus, levante homens verdadeiramente desejosos, Pai, de servir a tua igreja, de servir o povo de Cristo. Levante esses homens, ajude a igreja, Pai, os processos, os setores, na construção cada vez mais da secretaria, da tesouraria, Pai, desses irmãos da tesouraria, Pai, da administração dos recursos financeiros, da sabedoria dos homens. Senhor Jesus, ajude os projetos a crescer, ajude cada processo, Pai, edifica. Senhor Jesus, que tudo venha a ser governado pela tua sabedoria, pela tua graça, em nome do teu Jesus Cristo. Amém. Vamos estar com o pastor Tiago. Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito até agora. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue falando conosco através da gente agora da Sagrada Escritura, continue nos falando, derrama graça sobre a vida do pastor Tiago. Traga em nós entendimento, Senhor, nos abra nossa mente, tire de nós toda falta de concentração, tá? Nos ajude a concentrar, nos ajude a viver de forma prática, mediante a tua Escritura, em nome do teu Jesus Cristo. Amém.
Bem, como de costume, eu queria fazer uma introdução aqui no livro de Neemias para a gente entender os primeiros capítulos, né, que antecedem esse texto dessa manhã. A partida inicial aqui é que o tema principal do livro de Neemias é, se a gente pudesse definir com um nome só, a gente diria que é restauração. Esse é o tema do livro de Neemias, tá? E aí nós podemos ver a restauração na cidade de Jerusalém. Nesse livro nós podemos ver a restauração do templo. E nesse livro também nós podemos ver a restauração do compromisso dos judeus para com o próprio Deus, né? Uma vez que eles haviam quebrado anteriormente a aliança do Sinai. Nós vimos isso. Nós vimos que por muitos anos, meus irmãos, Deus levantou profetas, né, que chamaram Israel e Jerusalém no arrependimento. Voltem para mim, arrependam-se da idolatria, não endureçam o vosso coração. Mas esse povo, nós vemos que ele insistiu em se afastar, esse povo insistiu em quebrar a lei de Deus, esses hebreus continuaram adorando falsos deuses, desrespeitando o sábado, abandonando a lei, se misturando com povos pagãos, e por fim eles profanaram o templo, né? E aí eles afrontaram Yahvé, Deus Todo-Poderoso. E então a resposta de Deus a essa afronta foi exatamente aquilo que o próprio Senhor havia prometido, né? Que se esse povo quebrasse a aliança, se esse povo quebrasse o pacto do Sinai, eles então receberiam as maldições do pacto. Então Deus cumpre com a sua promessa e manda esse povo para o exílio. Nós vimos isso no capítulo 52 de Jeremias. E aí nós vimos que Jerusalém foi destruída, nós vimos que o templo foi queimado, que os fortes muros de Jerusalém foram derrubados, né? E então o povo foi levado aqui para o cativeiro babilônico. E aí, então, quando nós terminamos o livro de Neemias, parece que era o fim de Israel. Mas na verdade não. Não era o fim, porque Deus, ao contrário dos homens, que é mutável, Deus é imutável e Ele mantém a sua palavra, né? Então, Deus, depois desses 70 anos de cativeiro, que foi a promessa de juízo do próprio Deus, o Senhor então começou a cumprir a sua promessa de retorno. E Deus então abre o caminho para o retorno do exílio, né? Com a queda da Babilônia, que nós vimos no domingo passado. A Babilônia, Deus entrega a Babilônia na mão de Ciro, o rei do Império Persa, e na mão de Dario, o rei do Império Médio, né? Cumprindo então essa promessa de restauração, e esses hebreus então começam a voltar para Jerusalém. Mas o fato é, meus irmãos, que esse retorno é pesaroso, esse retorno é difícil. Não é como se a gente pensasse numa cadeia que abre e aí o preso vai para casa. Não, foi um retorno demorado, né? Esse retorno ele acontece em 3 etapas distintas, em 3 tempos diferentes, com 3 líderes diferentes, né? E cada líder tinha uma missão distinta, clara, e um projeto para reconstruir Jerusalém. A primeira etapa desse retorno se dá sob a liderança de um homem chamado Zorobabel. Isso acontece 538 anos aqui antes de Cristo, né? E Zorobabel ele lidera essa caravana de volta a Jerusalém, e o objetivo desse homem é reconstruir o templo que estava destruído. E aí a reconstrução é uma reconstrução pesarosa. Jerusalém foi devastada, não tem recursos, não tem ajuda. Então, esse objetivo era difícil, mas de fato o templo é reconstruído. Deus abençoou, Deus age com graça e esse templo é reconstruído, né? Não foi um templo reconstruído com a mesma glória e esplendor como Salomão o havia construído, mas era o suficiente para o reinício, para restaurar o culto, para restaurar a adoração, né? A segunda leva vem quase 80 anos depois dessa volta de Zorobabel, e aí essa nova volta vem sob a liderança de um homem chamado Esdras. Esdras, ele chegou e o templo já estava reconstruído, né? Mas o coração do povo ainda estava longe de Deus. Esse povo tinha um local para o culto, mas eles não tinham conhecimento da palavra, conhecimento da lei, e esse povo, recém-saído do exílio, já estava novamente começando a flertar com o pecado, novamente começando a flertar com o casamento com mulheres pagãs, haviam se esquecido, haviam ali um pouco deixando a lei de lado, os compromissos da aliança. E o que nós temos que ter em mente é que só o exílio durou 70 anos. Então teve
pessoas que nasceram no exílio, em uma cultura diferente, em uma língua diferente, onde a Torá não era bem-vinda. Então esse costume, o conhecimento da lei de Deus ao passar dos anos, foi se perdendo para essa geração que nasce no cativeiro. Então a missão de Esdras não foi reconstruir nada físico, mas foi reconstruir o conhecimento da lei, a devoção espiritual. Nós podemos dizer que Esdras ele restaurou aqui a centralidade das Escrituras, o retorno à lei de Deus. E por fim, na terceira etapa, se dá a volta sob a liderança de Neemias. Neemias ele ainda estava sob a liderança de um rei chamado Artaxerxes, né? Essa história está relatada nos primeiros capítulos. Neemias, então, ele ouve da dificuldade do povo, embora Esdras estivesse o templo reconstruído, mas Jerusalém estava sem muros. Os fortes muros de Jerusalém ainda estavam derribados, né? Então, isso causa uma profunda tristeza em Neemias, porque os muros destruídos significavam fraqueza, vergonha, vulnerabilidade. Essa cidade poderia ser atacada novamente de forma muito fácil, então não tinha segurança alguma. E aí Neemias se comove com isso, Neemias chora, jejua, ora a Deus, e Deus então abre portas. Deus inclina o coração desse rei, Artaxerxes, né? E esse rei, ele não só autoriza Neemias, o seu copeiro, sair, mas também ele abençoa com dádivas, ele doa madeiras, ele doa recursos para que Jeremias pudesse então encabeçar essa reconstrução dos muros. E aqui algo muito importante acontece. Nós temos que ter em mente que a reconstrução de Jerusalém não se limita a tijolos, pedras e areia, não. Neemias e Esdras, eles estão trabalhando juntos. Enquanto Neemias coloca as pedras no lugar para reter os muros, Esdras está colocando a palavra, o retorno à lei no coração. Então a restauração física e espiritual estão acontecendo juntos, concomitantemente, aqui no livro de Neemias, tá? E então, uma vez que esses muros estão prontos, eles foram reconstruídos, se não me engano, essa informação está no capítulo 6, eles foram reconstruídos em apenas 52 dias. A cidade, então, estava plenamente segura, podia ser habitada, e o povo, então, poderia, então, novamente cultuar a Deus. E quando nós chegamos no capítulo 8, nós vemos um dos momentos mais emocionantes das Escrituras. Esdras reúne o povo, depois da dificuldade de toda essa reconstrução, desse retorno. Esdras abre o livro da lei e ele começa a ler a lei de Deus para o povo retomar a Deus, retornar a palavra revelada do próprio Deus. E diz o texto que esse povo, ao ouvir a lei, eles se comovem, eles entendem os seus pecados, eles reconhecem que o cativeiro foi consequência dos seus atos maus, né? E aí eles choram juntos, eles se quebrantam, eles percebem que afastaram de Deus e eles reconhecem e confessam os seus pecados diante de Deus. Por isso um texto muito emocionante aí no capítulo 8. E esse entendimento profundo da gravidade do pecado, essa condição, né, ela leva ao capítulo 9. E aí no capítulo 9 nós vamos ver que esse povo se reúne após ouvirem a lei, eles jejuam com pano de saco, terra sobre a cabeça, e homens e mulheres juntos confessam os seus pecados, e eles começam a relembrar os feitos de Deus, desde a retirada do Egito, e como Deus sustentou seu povo no cativeiro babilônico, e como esse Deus, por meio da sua providência, agora os trouxe novamente, né? E aí esse povo, junto no verso 33 do capítulo 9, eles confessam: Senhor, tu foste fiel, mas nós fomos infiéis. E aí essa consciência de transgressão, ela não fica no sentimento, ela não fica apenas nas palavras, né? Então isso deságua exatamente no capítulo que nós vamos ler, que é o capítulo 10. Esse povo, então, ele começa a fazer compromissos e reatar a aliança e o pacto com o próprio Deus. O povo decide firmar um pacto, uma aliança pública, onde eles se comprometem novamente a cumprir a lei de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Eles se comprometem a guardar o sábado novamente, eles se comprometem a rejeitar os casamentos mistos, eles se comprometem a sustentar o templo, até a lei com seriedade no coração, sinceridade. Então, quando nós vamos ler agora o capítulo 9 e 10, tem em mente que esses
Esses dois capítulos são o clímax da história. A história de pecado, de juízo, de retorno à palavra de Deus, entra no seu clímax e no seu ponto-alvo aqui no verso 9, no capítulo 9 e no capítulo 2. Tá? Então, uma vez que nós estamos por dentro aí, de forma resumida, o que foi o capítulo 1 até o 9, vamos ler, a partir do verso 38 do capítulo 9. Diz assim: por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos e selaram as nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Capítulo 10, a partir do verso 1. Os que selaram foram Neemias, governador, filho de Acalias, e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Uzá, Amarias, Malquias, Ratu, Sebanias, Malu, Halim, Meremote, Obadias, Daniel, Geniton, Baruch, Mesulão, Abias, Mianim, Masaías, Bilgai, Semaías. Esses foram os sacerdotes. E os levitas, Jesua, filho de Azarias, Binui, dos filhos de Henadad, Cadmiel e os irmãos deles, Sebanias, Odias, Elita, Belaías, Hanã, Mica, Reob, Razabias, Zacu, Serabias, Sabanias, Odias, Bani e Beniu, os chefes do povo, Parós, Paate, Moab, Elão, Zatu, Bani, Buni, Rasgad, Benai, Adonias, Bivai, Adin, Ater, Ezequias, Azul, Odias, Razum, Besai, Harif, Hananote, Nebai, Magpias, Mesulão, Rezir, Mesobabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Rassum, Rauás, Bia, Sobé, Reum, Hassaba, Maazias, Aías, Anã, Melu, Harim e Baná. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que tinham separado dos povos de outras terras para além de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram aos seus irmãos. Seus nobres convieram numa imprecação e um julgamento que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, o seu juízo e os seus estatutos, de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos, de que trazendo os povos da terra no dia do sábado qualquer mercadoria e qualquer cereal para vender, e nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, e de que no ano 7 abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos e pomos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus, e para os pães da propiciação, e para a contínua oferta de manjar, e para o contínuo holocausto dos sábados, das festas da lua nova, e para as festas fixas, e para as coisas sagradas, e para as ofertas pelo pecado, e para fazer a expiação por Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, deitamos sortes acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias. Há tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. E quem também teríamos as primícias da nossa terra, e todas as primícias de todas as árvores frutíferas, de ano em ano à casa do Senhor. Os primogênitos dos nossos filhos e do nosso gado, como está escrito na lei. E que os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nela, as primícias da nossa massa, das nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite traríamos aos sacerdotes, as câmaras da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra, os levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades em que há lavoura. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, as câmaras da casa do tesouro, porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas de cereais
e os porteiros e os cantores, e assim não desampararíamos a causa do nosso. Louvado seja Deus, um texto extenso, né? Um texto com muitos nomes difíceis, mas os irmãos vão entender que nós não poderíamos pular esses nomes. Tá? Enfim, como nós vimos na introdução, em um primeiro momento a reforma realizada por Neemias foi uma reforma estrutural. Né? Os muros reconstruídos, a cidade agora estava segura e povoada, mas nós entendemos que apenas uma reforma externa, uma reforma estrutural, não é uma reforma completa, na verdade, não é só o externo, mas o interno deveria ser uma reforma no meio do povo. E aí Deus, então, por meio de Neemias, ele promove essa reforma também espiritual no meio dos judeus. Né? Esse povo que outrora estava cativo, tido como escravos, agora está de volta a Jerusalém. Isso, não só isso, mas eles também deveriam ser reformados, eles deveriam ser reavivados pelo próprio Deus. E a grande questão é, a base de toda e qualquer reforma é a palavra de Deus. Então duas coisas acontecem, né? Duas bases são usadas aqui para essa reforma espiritual. A primeira delas é a palavra de Deus, e a segunda delas é a palavra de Deus posta em prática, né? E quando eu me refiro aqui a colocar em prática, eu me refiro à ação que esse povo teria após ouvir a lei, né? Vamos na página comigo, no capítulo 8, no verso 1. Olha o que acontece. Como que essa reforma dá início. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel em suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, os escribas, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens quanto de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Meus irmãos, não há como haver mudança na vida do crente se a base não é as Escrituras. Uma vida a par do santo livro é um problema. Vai ser uma vida que vai flertar com o pecado o tempo todo. Porque é impossível viver uma vida santa a par das Escrituras. Sabe por quê? Como você vai adorar a Deus? Uma vez que Deus prescreve a forma que Ele deseja ser adorado nas Escrituras. Então, se você não conhece, você não vai adorar. Como você vai orar? Sendo que os modelos de oração, não as palavras repetitivas, mas a forma de se comportar e de se relacionar com esse Deus, está contido, os exemplos estão contidos no livro. Como que nós vamos olhar para a lei e entender a necessidade de um cumpridor perfeito da lei, que é o próprio Cristo, uma vez que a lei nos deixa nu diante de Deus, não é verdade? Então, quando nós olhamos para o que aconteceu em Atos 2, em Pentecostes, quando nós olhamos para a reforma protestante em 1500, movimentos puritanos, todos esses avivamentos ao longo de toda a Escritura e ao longo da história, são avivamentos que têm como base um fruto, a volta ao retorno, a palavra e a lei do próprio Deus, não é verdade? E é por meio dessa revelação especial, que é contida apenas nas Escrituras, que os mortos, né, e os homens mortos em seus pecados e delitos, eles então têm seus olhos abertos, né, pelo poder miraculoso do Espírito Santo, e nós só conseguimos ver essa verdade, chegar a essa conclusão por meio das Escrituras. É o meio ordinário pelo qual Deus se revela para nós. Então esse povo, ele não se limita a apenas ouvir. O primeiro passo é retornar à lei, né? Mas no verso 38 do capítulo 9 diz, por causa de tudo isso, estabelecemos de tudo isso que anteriormente nós vimos no verso 8, por causa desse retorno da lei, por causa de conhecer a lei novamente, por causa de tudo isso, estabeleceremos uma aliança fiel e escreveremos, será os princípios dos nossos levitas e os nossos sacerdotes. Então, após ouvirem a lei, os judeus firmam uma aliança. Agora que nós temos o conhecimento, chegou a hora da prática, de observar essa lei e cumprir essa lei. E veja que aqui todo o povo se compromete. E esse
esse povo se compromete coletivamente, e esse povo se compromete publicamente, diante de Deus e diante dos outros. E sabe o que me vem à mente quando eu penso nesse texto? Os pactos de membresia, que nós comprometemos pessoalmente, que nós comprometemos publicamente, e que nós nos comprometemos coletivamente, pacto entre nós. Na verdade, de guardar, cumprir, né? E é nesse pacto de membresia que nós firmamos compromissos de caminharmos juntos em amor. Nós firmamos compromissos de não deixar de congregar, de cultuar o Senhor, de viver como uma testemunha fiel de Cristo, de participar da Santa Ceia, de contribuir com a nossa renda individual, com os nossos dízimos, de cuidar uns dos outros com amor fraternal, de executar e exercer e praticar a adoração familiar em casa. Não é verdade? Nós nos comprometemos. Interessante é que os irmãos vão perceber que muitos pontos desse compromisso feito aqui no capítulo 10, esses pontos são muito parecidos com os compromissos que nós fazemos com uma igreja local, no meio do nosso campo. Mas antes de olhar para esses compromissos, eu gostaria antes de olhar para quem foi os participantes desse pacto. Então, primeiro os participantes. E aí nós então conseguimos responder a pergunta: por que tem esse tanto de nome difícil, esse tanto de nome esquisito aqui, né? Esse trava-língua aqui, do verso 1 ao verso 27. E a resposta, sabe por quê? O escritor faz questão de colocar esses nomes aqui, porque nós temos a lista e a sequência de quais foram os primeiros a se comprometerem a cumprir a aliança. Né? E sabe quem foram os primeiros? Os líderes. O compromisso partiu da liderança do povo. Né? Sem dúvida alguma, o líder deve ser o exemplo na reforma. Não é verdade? É eles que têm que dar o pontapé inicial. É aquele ditado, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. É isso que está acontecendo aqui no capítulo 10. Quem é o primeiro a se comprometer? Neemias, governador de Judá. Ele é o primeiro a se comprometer no verso 1. Logo depois vem quem? Os sacerdotes, do verso 2 ao verso 8. Depois vem quem? Os levitas, do verso 9 ao verso 3. Depois, os chefes das famílias, do verso 14 ao 27. E por fim, no verso 28, esse compromisso cascateado deságua em todo o povo. Começa nos líderes e deságua no povo. Então, nós, no caso do pastor, já aqueles irmãos que estão na caminhada a mais tempo, aqueles irmãos, vamos dizer assim, são velhos de igreja, né? Cristãos maduros, esses têm que ser o exemplo. Esses têm que puxar a fila, esses têm que colocar a mão no arado, né? Esses têm que ser o primeiro a chegar e o último a sair. Nós temos de ser os exemplos nas orações, nós temos de ser os exemplos na presença do culto, nós temos de ser os exemplos em estar sempre prontos a dar razão da nossa fé, nutrindo conhecimento do que a Bíblia nos diz. Mas vejam que essa é uma obrigação de todos. Começa na liderança, mas deságua em todo o povo. Começa na liderança no verso 1 por Neemias e no verso 28 deságua em todo mundo. Então, voltar à palavra, se voltar para os mandamentos de Deus, é um dever tanto meu como pastor e tanto de vocês como membros dessa igreja local, como serve de todo o povo. Olha o final do verso 28. Suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, ou seja, jovens, crianças, vocês são responsáveis também. Todos estão inclusos aqui. Não existe, é porque eu sou jovem. Não, você também tem que retornar a palavra de Deus. Você também tem a obrigação de conhecer o livro da lei. É um compromisso de todos aqueles que pertencem a Deus, não aqueles que têm algum título ou algum cargo. É todo o povo. Então agora vamos olhar para os compromissos em si que foram feitos. Esses compromissos começam a partir do verso 29. Firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres, convieram uma imprecação e um juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do
Senhor, nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. Ficou muito claro para nós que esse povo aqui, eles jamais estavam reunidos esperando bênçãos terrenas de Deus. Não. O texto é bem direto. Esse povo aqui não está buscando atalho. Eles não estão buscando nenhum tipo de milagre, prosperidade. Não. Eles estão voltando para a lei e firmando o compromisso de seguir a lei. É isso que o verso 29 deixa claro. A intenção do povo é cumprir firmemente a lei de Deus. Não? Mas, infelizmente, o que nós vemos hoje é o contrário. Igrejas que querem seguir suas próprias doutrinas e costumes, a par das Escrituras. Pastores que sobem no púlpito e são parecem mais com um palhaço que pula, grita, gira, de menos mostrar a verdade do Deus vivo das Escrituras. Multidões que querem milagres, cura, prosperidade, paz interior, que é tudo de menos abrir mão das suas próprias convicções em prol do reino. Ele quer tudo de menos retorno à lei. Por isso é muito comum ver cristão que se acha o centro do mundo, né? Tudo é para mim. Ele olha para o Evangelho apenas como um canal de bênçãos que ele pode alcançar. É como se Deus fosse apenas um Papai Noel para dar dádivas. Ele olha para as Escrituras e ele acha que ele é o centro da Escritura. E é como se ele fosse importante. Tudo aqui é para mim, por mim, é para o meu bem-estar, eu não posso adoecer, eu tenho que ter isso, eu posso ganhar aquilo, isso não pode acontecer na minha vida, né? É por isso. É porque não há retorno à lei. No grande dia, meus irmãos, nós sabemos que se não for a justiça de Cristo, o sangue remedor de Cristo, não haverá esperança para nós, né? E essa verdade, ela não pode ser contada fora das Escrituras. Essa verdade só é seguida por nós, porque as Escrituras nos compõem essa verdade. Não é possível olhar para a natureza e encontrar a pessoa do Filho. A verdade que salva. Mas, infelizmente, nós vemos crentes velhos e igreja que nunca leram a Bíblia. Isso é uma vergonha. Pessoas que guardam apenas partes de versículos e pegam pequenos versículos e trazem isso como uma muleta. O Senhor é meu pastor e nada vai me fazer. E acham que isso é suficiente. Por isso que muitos crentes não sabem orar, se comportam como crianças diante de Deus, papazinho, de forma irreverente, porque não sabem quem Deus é. Por isso que hoje, muitos cristãos, quando aparece um problema, não sabem o que ele faz. Ele não conhece as promessas de Deus. Ele não sabe quem Deus é. Então ele fica 100% dependente de um outro crente, de oração do pastor, de um aconselhamento do outro crente. Eu não estou falando aqui que nós não vamos andar juntos. Mas o cristão vazio, fraco, sem raiz. Aonde o vento soprar é para onde ele vai. Porque ele não tem a consciência de que ele também tem a obrigação de retornar a verdade, a lei de Deus. É isso que esse povo está fazendo. É por isso que tem muitas heresias aqui. É fruto de uma preguiça de retorno à lei. Jovens que tentam conquistar o mundo, que se deixar fica 12 horas no Instagram, mas é um martírio para orar 5 minutos. Se você pedir para orar na igreja, ele vai acabar um buraco e enfiar a cara dele lá dentro. Ele sabe tudo, todos os jogos de PlayStation 5, mas ele é um analfabeto híbrido. Ele não sabe dizer os mandamentos, ele é superficial, raso, não sabe o que crer, nem por que ele está aqui. Verso 30: não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos. E aqui uma clara proibição de um casamento misto, né? E aqui essa proibição não é por causa de um preconceito, tá? Não é um ato de xenofobia, de maneira nenhuma. Há um motivo espiritual por detrás desse compromisso que o povo faz. Com o cativeiro babilônico, muitos casamentos com vizinhos pagãos foram meios utilizados pelos próprios hebreus como um meio para subir socialmente. O povo escravo, então se eu casar com alguém nessa terra aqui, talvez eu tenha mais amparo, uma falta de confiança a Deus, né? A
fim de obter vantagem, seja ela financeira, social, depende. Mas a verdade é que esses casamentos mistos, eles sempre levaram o povo a um afrouxamento espiritual. Esse é o grande problema. Levavam o povo a pecar contra Deus, a se distanciarem de Deus e caírem em pecado de idolatria. Então, certamente, quando Esdras reúne o povo para ler a lei, ele leu lá em Êxodo 34:15 assim, ó, para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que, em se prostituindo eles com os seus deuses e lhes sacrificando, alguém te convida e comas os seus sacrifícios, e tome mulheres das suas filhas para os seus filhos, e as suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Moisés, a todo momento, ele não está se referindo ao estrangeiro pelo simples fato de ser estrangeiro. Isso não acontece nas Escrituras. O estrangeiro que cria em Deus não tem problema. Sabe um grande exemplo que nós temos? Ruth é um grande exemplo. Uma moabita que se casou com Boaz e ela está na genealogia do próprio Cristo. Então, alguns irmãos podem pensar assim, mas pastor, não preciso desse pouco, não tem nada a ver. Eu sou um crente firme, qual o problema? Eu jamais vou abrir mão da minha fé, eu jamais vou ceder. Meus irmãos, eu sinto muito. Mas outros homens e outras mulheres já pensaram assim. E essa prática foi um problema na história do povo de Deus. Olha o dilúvio. Qual foi a consequência do dilúvio? O dilúvio foi provocado quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens e quando houve casamento entre quem servia a Deus e quem não servia a Deus. Está lá em Gênesis 6, no 1 ao 3. O resultado disso, sabe o que foi? Deus exterminou a humanidade. Visto aqui? Noé, estou falando. O tempo passa. Deus conduz esse povo, eles estão na terra prometida. O que eles fazem? Eles começam a casar com as mulheres, os homens que estavam ali na terra do Senhor, não é para casar. E aí eles começam então a adorar falsos deuses, eles começam a assimilar a cultura pagã, e eles pecam contra Deus. E o resultado disso é o quê? O cativeiro babilônico. Os irmãos podem ver isso lá em Êxodo 34. Esse problema também sempre estava presente na igreja do primeiro século. A ponto de Paulo dizer em 2 Coríntios 6,14: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, inevitavelmente, um julgo desigual, ele vai produzir conflitos no mundo, ele vai produzir conflitos entre crenças, ele vai produzir conflitos entre cosmovisão do mundo, ele vai produzir conflitos na criação dos filhos, ele vai produzir conflitos na adoração solemnar, e o fim pode ser terrível, poderá ser um lar destruído, ou pior, uma apostasia daquele que se achou firme demais para manter isso. Então essa certamente era uma preocupação daquele povo, por isso o escritor aqui ele faz questão de relatar esse compromisso no verso 30. Outro compromisso, a observância do dia do Senhor, verso 31. Trazendo os povos da terra no dia de sábado, qualquer mercadoria, qualquer cereal para vender, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado. Meus irmãos, nós também devemos dar ao Senhor, sabe o quê? O dízimo do nosso tempo. Nosso tempo. Na antiga aliança, os judeus guardavam o sábado, o sétimo dia, um memorial da criação, como nós acabamos de ler na lei. Mas agora na nova aliança nós guardamos domingo, o dia que o autor da nova criação, que é o próprio Cristo, ressuscitou de dentro dos mortos. Então agora nós temos um memorial não da antiga criação, mas da nova criação e da ressurreição dos Deus. O primeiro dia da semana também é o dia que o Espírito Santo foi dado à igreja, em Atos 2, a descida do Santo Espírito, no qual a igreja foi comissionada para a sua obra. E a obra da igreja é o quê? Pregar o Evangelho a todos. E o que é pregar o Evangelho? Testificar que Jesus é o Senhor e que Ele ressuscitou. Cristo, meus irmãos, é o Cordeiro de Deus que foi rasgado na cruz por causa do nosso pecado.
Mas esse Cristo que ressuscita de dentre os mortos no domingo, e é com essa ressurreição de maneira miraculosa que nós ganhamos o nosso descanso eterno, não é verdade? O orgulho, aquele que garantiu o nosso perfeito descanso, a qual o sábado apontava, é o sacrifício do próprio Cristo. Em outras palavras, nós morremos a morte de Cristo, e nós ressuscitamos juntamente com Cristo, e a ressurreição é a garantia, a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa posse dessa promessa. Portanto, esse mandamento de guardar o dia do Senhor aponta no próprio Cristo, porque Cristo é o nosso descanso. Cristo é o nosso chamado, é o nosso sábado. E hoje nós podemos nos alegrar a saber que essa Canaã celestial, esse céu eterno, nos espera, porque Jesus conquistou isso por nós. Mas ainda assim nós somos capazes, sabendo de tudo isso, de passar a semana inteira correndo atrás dos nossos afazeres, dos nossos trabalhos, e está tudo certo. Não é mal no início, de você estudar, trabalhar e correr atrás dessas coisas. Cuidar da sua casa, cuidar da sua família. Mas um dia, nós somos incapazes de separar isso. Será que é pesaroso demais vir à igreja e adorar juntamente uma congregação no dia do Senhor? Será que um jogo de futebol é realmente mais importante do que estar aqui? Será que uma televisão é mais importante? Será que um passeio é mais importante? Se já teve a semana inteira? Será que dormir é mais importante do que louvar o Cristo que conquistou na cruz o seu descanso? Meus irmãos, nós devemos nos preparar para o dia do Senhor. Nós devemos nos abster daquilo que vem nos atrapalhar a cumprir a nossa missão como igreja, que é anunciar esse Cristo. Mas infelizmente nós temos o contrário. Muitos tratam o dia do Senhor como sendo um dia qualquer, um dia que sem importância como qualquer outro, sendo que na verdade nós deveríamos nos preparar durante a semana inteira, sendo que na verdade nós deveríamos aguardar ansiosamente pelo domingo, resolvendo todos os nossos problemas durante a semana, para que nada pudesse atrapalhar a nossa reunião solene, cumprir o mandamento, adorar esse Deus que nos salvou, que subiu no madeiro. A nossa união uns com os outros são reflexos da nossa união com Cristo. E se está aqui para você não é importante, é porque a sua união com Cristo é uma união fraca, frágil e talvez nem exista. Infelizmente, nós temos que ver o pastor tem que chamar a atenção de irmãos que não vêm comigo, de irmãos que chegam atrasados, de irmãos que são irreverentes no culto a esse Deus que é santo. Que retorno na lei que é esse? Que conhecimento das Escrituras que é esse? O que nós fazemos aqui não é uma brincadeira. Ninguém está aqui brincando. Não é uma festa. É algo muito sério. É a minha e a sua eternidade. De fato, pastor, a minha salvação não é garantida pelas vezes que eu vou no culto. De fato, não é. De fato. O único caminho é a fé em Cristo. Não é o quanto você dá de dízimo, não é quantas vezes você toma ceia, não é quantas vezes você tem culto. Não, realmente a sua salvação não é garantida por isso. Mas saiba que estar aqui, a sua vontade, o seu desejo de cumprir a lei desse Deus, diz muito acerca do Espírito desse Deus habitar ou não em você. Saiba disso. Se você está com desleixo do Senhor, se para você pouco importa estar aqui ou não, se você é um irreverente no culto, desculpe, você não está devendo satisfação para mim. Mas isso quer dizer que talvez o Espírito de Deus ainda não aconteceu. Verso 32 a 34, a observância das ofertas. Também sobre nós fizemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus, e para os pães da propiciação, e para a contínua oferta de manjares, para o contínuo holocausto de sábados, e das festas da lua nova, e para as festas fixas, para as coisas sagradas, e para as ofertas pelo pecado, e para fazer expiação por Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus, nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, deitamos sorte acerca da oferta da lei
lei. Esses versos também mostram algo muito interessante, né? Os judeus, sabe o que eles entenderam ao ler a lei? Ao retorno da lei? Eles disseram, é verdade, tem o dom da propiciação. Isso tem que ter. É verdade. Tem que ter o animal para o sacrifício. Tem que ter a lenha para o sacrifício. Eles entendem que, como povo, eles são os responsáveis por fazer o culto acontecer. Então eles se comprometem a cuidar das coisas que são necessárias para o culto acontecer. Então o dízimo talvez não há significado em si, não há você fazer um pix, ou levantar e ficar e colocar uma oferta. Mas a importância no senso da sua responsabilidade em trabalhar e fazer com que o culto solene aconteça. Sabe por quê? Porque a obrigação de cuidar da casa de Deus, a obrigação de fazer de tudo para que o culto aconteça, para que o Evangelho seja pregado, para que vidas sejam alcançadas e para que o reino avance, é obrigação do corpo, não é obrigação do pastor, é obrigação de todo mundo. Cuidar da igreja local é obrigação de todo mundo. A reforma, o retorno à palavra, também se passa pelo zelo na casa de Deus. Veja que vai além. Não é só se entregar seu dízimo, mas é também você cuidar do tempo. É isso que eles estão falando. E aqui, cuidar do tempo quer dizer você estar pronto para ajudar no que for necessário para que o culto aconteça. É uma ideia de estar disponível para ajudar, para participar, para contribuir. Poder fazer e não fazer é um pecado. Você está tratando do desleixo. Porque é muito confortável para nós entrar na igreja, limpinho, com os cabelos organizados. É muito fácil no banheiro, beber uma água, ouvir um sermão que o pastor gastou tempo para estudar, o tempo para esse estudo, para entregar esse sermão. E aí você usar seus braços e falar assim, eu não preciso fazer, porque ninguém faz. Você se omitir. Ninguém faz. Eu vou ajudar a limpar a igreja? Para quê? Se eu vou ajudar, eu chegar a estar limpa, então deixa quem faz. Eu vou me preocupar com as cadeiras? Para quê? Eu chego já está autorizada. Deixa quem faz. Não há um senso de que é uma obrigação nossa de fazer tudo para que o culto aconteça. É obrigação do povo. Nós temos de ter um coração generoso, amar o reino, amar a igreja local, amar a pregação do Evangelho de Cristo, e saber que pequenas ações contribuem para que o reino avance. A parte mais importante é sim o sermão. Mas precisa de tudo. A gente precisa de um somatório de várias coisas para o culto acontecer, inclusive com a responsabilidade e a reverência que está aqui. E é possível ver no texto aqui os sacerdotes, mais uma vez, puxando uma fila, né? Eles doam a lenha, talvez eles sejam o item mais caro aqui, né? Mais uma vez, que o exemplo começa de cima para baixo. A liderança deve dar o exemplo, também de ofertar, também de estar disponível, também de puxar a cabeça, né? Os irmãos estão conseguindo entender que essa entrega e cuidar do tempo não é só da dinheiro? Vai além? Não é só isso? Então é nossa obrigação manter, é nossa obrigação cuidar, é nossa obrigação administrar os recursos da casa de Deus. É bom, é nossa obrigação, é a obrigação de Deus. Com base em qualquer reforma, nós vimos que é indiscutivelmente a palavra de Deus. Os judeus haviam se esquecido de muitas coisas, inclusive da festa do tabernáculo, né? E aí, no meio da leitura da lei, eles retomam tudo isso, reacende a chama do Espírito no coração deles para eles cumprirem com isso. Mas há um problema muito grande, descrito ainda no livro de Jeremias. Sabe por quê? Porque depois de toda essa caminhada, e aqui preste muita atenção, depois de toda essa caminhada, 9, no capítulo 10,
nós precisamos considerar com seriedade o peso desse texto. Sabe por quê? Porque esse povo ouviu a palavra, esse povo chorou, esse povo se arrependeu, esse povo voltou a celebrar a festa dos tabernáculos, esse povo renovou a aliança, esse povo assinou um pacto, um contrato diante de Deus, esse povo se comprometeu em obedecer à lei, e tudo isso é belo, tudo isso é correto, tudo isso é necessário, mas quando nós seguimos a história, nós vamos perceber que a emoção desse povo em assumir esse pacto dura por pouco. Isso é um problema. A grande verdade é que Israel, apesar de toda a sua sinceridade, ela não conseguiu cumprir com tudo que ela prometeu. Eu não estou dizendo isso com base em suposição, mas com base no próprio livro de Neemias. Sabe por quê? Porque quando nós chegamos no capítulo 13 do livro de Neemias, o último capítulo, nós vemos exatamente os pecados que esses povos juraram abandonar: os casamentos mistos, a profanação do sábado, a negligência com os dízimos, o abandono da casa de Deus. Todos esses pecados voltam a ser cometidos por Deus. Depois de uma coisa tão bela, esse povo falha novamente. O mesmo povo que assina o pacto é o mesmo povo que quebrou o pacto anos depois. Neemias 3:10 mostra que os levitas tiveram que voltar para suas terras, porque o povo já não dizimava mais, já não contribuía mais, como faziam na reconstrução do templo. No versículo 15 ao 18, mostra que o sábado já estava sendo profanado outra vez. No verso 23 ao 27, mostra que esse povo voltou a se casar com mulheres estrangeiras, a ponto de perder a língua hebraica. Eles se misturaram tanto com os povos, eles perderam a cultura. Ou seja, tudo aquilo que eles prometeram no capítulo 10, eles quebraram no capítulo 13. Isso confirma o diagnóstico de Ezequiel. Quando ele diz no verso 26 do capítulo 36, o povo tinha lei, mas não tinha um coração de Deus. Era um povo que conseguia prometer, mas não conseguia cumprir. E aqui é o ponto-alvo do texto dessa manhã. Se nós olharmos de forma fria o livro de Neemias, parece ser um livro inútil. Sabe por quê? Porque o livro vem descrevendo o retorno do povo, vem descrevendo a aliança, vem descrevendo o arrependimento, vem descrevendo o desejo de mudança, e o livro termina falando: tudo isso para de nada. Parece ser um livro inútil, mas não. Aqui, meus irmãos, está o ponto onde esse texto, o livro, ele deixa de ser apenas uma história, ele se torna um evangelho. Porque o fracasso da aliança aqui não é um detalhe, não. O fracasso da aliança é uma mensagem. Neemias está mostrando uma mensagem, o povo voltou, se comprometeu e pecou de novo. Ele não está querendo só contar isso como um fato histórico, ele está transmitindo uma mensagem, ele está mostrando a incapacidade de Israel, sendo como um retrato da incapacidade do coração humano sem Deus. E sabe o que isso nos mostra? Isso nos mostra que o problema do povo não era a lei, o problema do povo não era o pacto, o problema do povo não era os muros, as festas, o problema estava dentro deles. O problema do povo era a pecaminosidade, o coração deturpado, a natureza caída. O problema sempre foi o coração. É por isso que toda aliança que nós vemos no Antigo Testamento, que dependia em algum sentido de uma obra humana, ela foi quebrada. Adão, Noé, Abraão, Moisés, os sacerdotes, Davi, e agora Israel de novo. Jeremias, lá no capítulo 31, ele já havia anunciado isso claramente antes do exílio. Ele fala: o meu povo quebrou a minha aliança, apesar de eu ser o seu Deus. E aí ele dá a solução. É por isso, e aí o próprio Deus falando por intermédio do profeta, é por isso que eu farei uma nova aliança com esse povo, e porei a minha lei dentro deles, e eu escreverei em seus corações. Não são vocês que vão fazer uma aliança, mas a garantia da aliança é o próprio Deus, é Cristo. E é aqui que o livro de
Esse povo jurou obedecer e desobedeceu. Mas é Cristo, o único que cumpre a lei sem falhar nenhum ponto sequer de obediência. Esse povo se comprometeu em cumprir o sábado, em guardar o sábado. Ele não cumpriu. Mas Cristo é o verdadeiro guardião do dia do Senhor. Afinal, Cristo, Ele é o próprio descanso, Ele é o próprio sábado, Ele é a promessa de descanso. O povo comprometeu aqui em consagrar seus dízimos, né? Eles não fazem isso, mas quando nós olhamos para Cristo, quem é a primícia do Pai? O verdadeiro dízimo vivo, totalmente consagrado ao Pai, ao próprio Cristo, é igual a Pai. O povo prometeu a rejeitar os casamentos mistos, né? E novamente eles se casam, se prostituem com os povos estrangeiros e caem na idolatria. Mas quando nós olhamos para Cristo, quem é o noivo fiel a uma noiva infiel? Quem é o noivo que ama plenamente a noiva, que purifica a noiva, que tira a noiva da idolatria espiritual? É o noivo perfeito, é o próprio Cristo. O povo prometeu sustentar o templo, na verdade, cuidar do templo, mas o que eles fazem? Erguem novamente altares para falsos deuses. Mas quando nós olhamos para Cristo, Ele é o verdadeiro templo. Ele é que tabernaculou entre nós. E Ele é o templo que nunca, jamais será destruído. Templo eterno. Esse povo prometeu não abandonar a casa de Deus, mas Cristo, Ele é o Filho que permanece na casa. Portanto, meus irmãos, essa renovação de pacto em Elias não é uma prova da força humana. Eu consigo, eu vou, eu tenho força. Não. Esse pacto em Elias é uma prova da insuficiência humana. O pacto de Neemias é escrito aqui no capítulo 10. Bem como todos os outros pactos, tinha falha, dependia da obediência humana. Mas o pacto que o próprio Cristo faz não depende da nossa parte, depende da fidelidade do próprio Filho. E esse Filho é perfeito, esse Filho permanece para sempre, porque Ele é o mediador, Ele é o garantidor, Ele é o fiador, Ele é o penhor do pacto. É nele que o pacto subsiste, no seu corpo e no seu sangue. E aqui, meus irmãos, é que essa mensagem se aplica diretamente para a igreja, nós hoje, porque nós também somos um povo que promete muito e cumpre pouco. Nós somos rápidos demais para fazer votos e prometer Deus, e devagar demais para cumprir o que nós prometemos, para manter uma disciplina espiritual. Nós dizemos que amamos a palavra, mas nós não lemos esse livro. Nós dizemos que amamos a Deus, mas nós não oramos, nós não temos comunhão em relação a Deus. Nós dizemos que guardamos o dia do Senhor, mas nós guardamos o dia do Senhor com qualquer outro compromisso. Nós dizemos que Deus é santo, mas nós não agimos com reverência muito solene. Nós dizemos que nós somos fiéis, mas nós precisamos de apenas um si para voltarmos atrás da nossa palavra. E ainda para achar desculpa para tentar nos justificar. Se dependesse da nossa força, nós somos um retrato. Nós refletimos o poder dele. Trocou Deus por ele. E se levantou e tentou matar o sacerdote. Que matou o próprio Cristo. Que matou os apóstolos. Esses somos nós. Nós somos assim. A diferença é que hoje nós não vivemos com base num pacto escrito em papel e assinado por um time. Nós vivemos sobre um pacto escrito no coração, selado pelo sangue do próprio Cristo e garantido pelo poder do Espírito de Deus que habita em nós. Ou não somos mais nós, está garantido no próprio Cristo. Por isso tem substância esse pacto. Por isso a verdadeira restauração que Neemias anteviu não é simplesmente a reconstrução dos muros, mas a mensagem do livro é a reconstrução do coração. Não é a restauração do culto no templo, mas é a restauração do povo, que é o templo. Ele vai dizer que nós somos o templo de Deus, eu e você, somos nós. Não é a renovação de votos. Deus, eu prometo
prometo, Deus, eu vou fazer, não, mas é uma renovação pela graça do Evangelho que nos salva e nos alcança. Nós precisamos entender, meus irmãos, que é Ele, Jesus Cristo, a única fonte de santidade verdadeira. Ele é o noivo que nos purifica. Ele é o sumo sacerdote que intercede por nós. Ele é o mestre que ensina. Ele é o rei que governa. Ele é o Deus que transforma. Sem Cristo nós seremos o retrato de Israel, quebrando pacto atrás de pacto, promessa atrás de promessa, e aumentando a ira desse Deus contra nós. Para nós experimentarmos a verdadeira reforma definitiva e permanente, só é possível por meio do próprio. Eu não estou dizendo isso aqui para tentar te afastar da desobediência e dos compromissos que nós assumimos. Meu objetivo não é falar assim, tá bem, Israel prometeu, não cumpriu, então se você promete um pacto aqui de membresia e um culto, está tranquilo. Não, meu objetivo não é esse. É o contrário. O que eu quero deixar claro é que se você continuar tentando viver uma vida, tentar viver essa reforma apenas na força do seu próprio coração, vai ser embora. Você vai cair todas as vezes que você tentar. Foi assim com Israel. Prometeram, assinaram, se emocionaram e depois quebraram tudo. Porque nenhuma reforma baseada na força humana ela é capaz de permanecer. A verdadeira fidelidade não nasce no esforço humano, mas nasce na graça de Cristo operada em nós. Jesus é a única reforma que nos faz. O único que cumpriu perfeitamente o que nós prometemos e nós não conseguimos cumprir. Só quando Jesus transforma o coração do homem é que a nossa obediência deixa de ser um peso e se torna a nossa razão de viver. Por isso que a reforma que vale, a reforma que permanece, não é nossa, mas é firmada no próprio Deus. Então, uma vez que Cristo cumpre toda essa lei, nós vamos atrás. Igual a patinhos atrás da mãe, nós vamos atrás desse Cristo. Cumprindo, fazendo a vontade dele, cumprindo as ordens dele, buscando a santidade, lutando contra a nossa velha natureza, mas na força do nosso braço, crendo no Cristo. No Cristo que nos livra do poder do pecado. No Cristo que nos dá força para triunfar. No Cristo que quando nós caímos, Ele nos levanta. No Cristo que garante a nossa eternidade nas palmas das suas mãos, como palmas. E nada pode nos separar desse. E nada pode fazer com que agora essa aliança seja quebrada, esse pacto seja quebrado. Porque a única forma desse pacto ter sido quebrado é se a ressurreição fosse uma mentira. Mas Cristo ressuscitou, acabou. O pacto de graça existe. O pacto de graça foi cumprido de forma plena, perfeita, na eternidade, pelas pessoalidades do Senhor, Pai, Filho e Santo. Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque reconhecemos a sua lei escancara para nós a nossa incapacidade. A sua lei escancara para nós a nossa nudez, a nossa fragilidade. Mas nós te louvamos pelo Deus que cumpriu toda essa lei. Pelo Cristo que nasceu da Bíblia, que cumpriu toda a lei, não falhou nenhum sequer. Ele atribuiu esse mérito a nós. Senhor, nós somos gratos. Isso nos traz consolo, isso nos traz conforto, isso nos traz a vontade, desejo de continuar, de lutar, de fazer a sua obra. Porque quem garante, quem sustenta não somos nós, mas é o Senhor. Quem garante a nova aliança não somos nós, é o Senhor. Quem garante a subsistência da noiva, do cordeiro, da igreja do Senhor nesse mundo, não somos nós, mas é o Senhor. Nós somos tão somente cooperadores, certo? E ainda que façamos tudo certo, seremos certos em tudo. Ah, Senhor, então o Senhor nos amou de forma perfeita, de forma incompreensível. Como, Senhor? Nós não conseguimos entender como o Senhor pode nos amar, sendo que ofendemos a sua glória tantas vezes. Que o Senhor ainda escolheu nos amar e nos chamar de filhos. Ah, Senhor, é um amor
Mas nós nos alegramos, mesmo sem entender de forma completa, nós nos alegramos. Que essa seja sempre a reforma do nosso coração, uma reforma com base no próprio Cristo, uma reforma sustentada e alimentada pelo Calvário, pelo sangue remidor. E que o teu Santo Espírito habite ricamente em nós e nos ajude no caminho da justiça. Cumprir a lei, não por mérito, mas cumprir a lei por amor, porque Cristo cumpriu a de forma perfeita e satisfez Jesus. Nosso Senhor. Meus irmãos, tudo que nós vimos aqui em Neemias deixou claro que as promessas humanas não são capazes de sustentar uma vida cristã. Nós não seríamos diferentes de Israel. Nós quebraríamos a aliança de Deus se ela dependesse da nossa constância em observar a lei, tá? Mas o novo pacto não depende do que nós prometemos a Deus, mas o novo pacto depende do que Deus cumpriu no Filho, no Cristo. E a ceia do Senhor é um sinal. A ceia do Senhor é uma prova visível dessa verdade, desse pacto que subsiste e subsistirá para sempre. Porque quando nós aproximamos da mesa, nós não estamos renovando votos com Deus na nossa própria força, de maneira nenhuma. Quando nós nos aproximamos da mesa, nós estamos sendo lembrados de que já existe uma aliança em vigor. Nós apenas lembramos dessa aliança, que foi selada não com tinta, mas com sangue. O Israel que falhou aponta para Cristo que foi fiel. Onde o pacto dependia da ação humana, ele se quebrou. Mas o pacto de Cristo permanece para sempre. Não é verdade? Por isso a ceia não é para aqueles que confiam na sua própria obediência. A ceia não é para aqueles que se acham justos demais. Mas a ceia é para aqueles que confiam e dependem da obediência de Cristo. A ceia não é um brinde para os povos, mas a ceia é um alimento para pecadores arrependidos que vivem exclusivamente no reino da graça. É conhecimento com esse coração grato a Deus. O tamanho é a salvação do meu Filho. Fique em espírito de oração com os irmãos e distribui os elementos. E louve a Deus por tamanho é a salvação.
23, que eu recebi do Senhor e também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças e partido. Esse é o meu corpo que é dado por todos. Fazer isso em memória de mim. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos por este momento maravilhoso. Senhor, no qual nós podemos, juntos com a igreja, ceiar, participarmos do corpo, do sangue. Mais do que um memorial, mas a pregação visível dessa obra bendita de Jesus. O Senhor se faça presente sempre no nosso corpo. Enche-nos com o seu Espírito. E nós, como corpo, como igreja, te damos graças, Senhor, por esse alimento, pelo pão vivo que desceu do céu, que nos supre, que mata, não a fome do nosso corpo, mas a fome da nossa alma. Como eu Deus, se parecia, tira o corpo. Pode dar graças a Deus. Semelhantemente, depois de cear, convocar-se dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória. Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos por esse sangue imaculado, justíssimo, que foi derramado naquela vida. Esse sangue, Deus, que tinha destino nas nossas almas para nos limpar, para nos purificar. Nós te louvamos, nós te damos graça por estar nessa. Em nome de Jesus. Pode dar graças a Deus. Diácono Leite, você faz uma oração para esse mundo? Irmãos, vamos juntos ler a nossa pergunta do catecismo? De forma proposital, nós vamos ler o breve, tá? Hoje, nós vamos responder a pergunta de número 116. Pelo que oramos na quinta petição? Na quinta petição, que é: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Oramos para que Deus, por amor de Cristo, livremente perdoe todos os nossos pecados. Somos muito encorajados a pedir isso, pois por sua graça somos capacitados a perdoar de coração os outros. Louvado seja Deus, irmão. Vamos fazer uma oração, já terminando, e eu vou dar alguns avisos, tá? Já estão passando um pouco do horário, porque eu preciso dar 2 avisos para os irmãos. Senhor, nós te agradecemos por este culto solene, que a sua palavra, Deus, venha encontrar coração fé, tenha fé. Nós venhamos, ó Deus, a pensar no texto do Senhor, pensar na verdade revelada do Senhor, e que isso venha produzir, ó Deus, boas práticas em nós, venha resultar em ações, não ações revestidas de uma ética e uma moral superficial, mas que sejam frutos, ó Deus, de um coração genuíno, arrependido, quebrantado, que ama o Senhor. O Senhor abençoe, Deus, o resto do nosso dia, nos leve em casa em paz, nos livrando de todo mal, que tudo, Deus, corra bem para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Irmãos, bem rápido, pode sentar um minutinho, eu vou demorar nem 5, tá? O que acontece? Só comunicando os irmãos, na semana passada nós tivemos uma reunião, e o que ficou decidido nessa reunião? Ficou decidido que todas as nossas reuniões de oração serão feitas online.
de oração presencial. Isso já está definido. O que estava em votação é o horário dessa reunião do sábado. O horário de 7 horas da noite ganhou, foi mais votado. Entretanto, teve alguns irmãos lá no grupo que pediram para ser mais cedo, tá? E propuseram o horário de 6 da manhã. Eu vou fazer o seguinte, mas eu vou mandar isso amanhã e fica definido. Botar entre o horário de 6 da manhã e 7 da noite. E são os dois horários que tiveram mais adesões, vamos dizer assim, e aí fica a critério de vocês. Que vocês votarem, tá? A igreja que vai decidir. Eu gostaria de pedir aos irmãos que lembrassem que algumas pessoas trabalham no estado. Perfeito. E aí, só lembre-se de uma coisa: não quer dizer que se o horário que você votou não ganhou, você não tem que estar aqui. Tá? Então, mediante tudo isso haverá essa votação. Tá bom? Então nós vamos colocar isso.